Olá, meu irmão, boa noite, todos vocês, a cada um, irmão, membro dessa igreja, irmão visitante, amigo, que tem cooperado com o trabalho local da nossa igreja presbiteriana em Parque do Carmo. Nós temos abraçado esse tempo difícil, esse tempo que Deus nos presenteou como o nosso, e aí nós temos feito, pegado o limão, feito uma limonada, tem feito até, se duvidar do limão, um suco de caju, né? Se você crê nisso, pode crer mesmo, tá? Só Deus mesmo pode estar explicando o quanto nós da Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo temos trabalhado. E aí o nosso desafio é alcançar você nesse momento difícil, mas sem perder, a sua confiança, sem perder a sua companhia, sem perder o seu prazer de estarmos juntos nesse lugar. E aí o nosso maior desafio é motivá-los ao retorno, né? Já podemos retornar ao culto, de manhã tem um culto pela manhã e à noite tem um outro culto, então é só você escolher qual horário que você pode vir, então é só escolher, então não desanima. E a nossa missão, às quintas-feiras, nós aprendemos que, instrumentalizando o povo, que seremos mais, teremos mais, como posso assim, capacidade, teremos um poder maior, né, de termos grande proveito ao reino de Deus nesse tempo de pandemia. Então, eu quero encorajar você a continuar nessas aulas, onde nós vamos falar sobre o aconselhamento cristão, a importância de que o crente precisa ter no seu coração, de que Deus o chamou, vocacionou para ser diferente, para falar de uma forma diferente, para ouvir de uma forma diferente. E aí, o conselheiro não é apenas um homem ou uma mulher comum, mas é um homem e uma mulher que são capazes. E aí é interessante que quando você entende que homens e mulheres capazes, não são aqueles apenas que são bonitos, ricos e poderosos. Afinal de contas, a nossa realidade hoje são pessoas extremamente maravilhosas, lindas, e nem sempre são pessoas que financeiramente são bem-sucedidas. Mas quando eu falo que são pessoas felizes e capazes, porque são servas de Deus, são tementes a Deus, e a Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo, não há uma divisão de classe. Você senta do lado quem tem, de que não tem dinheiro, você preto, branco, vai sentar junto, vai abraçar um ou outro, não tem, qualificação neste lugar. E aí, o meu desafio como seu pastor é apenas olhar para o alvo e prosseguir. Mas nesse momento que você está prosseguindo, o que eu preciso fazer? O que vou ser? Né? O que vou fazer nesse momento? E aí, nesse momento, é que chega o meu papel como seu pastor. Instruir você, alertar você de que você tem uma missão, de ser boca de Deus. Deus te chamou para ser instrumento de paz, instrumento de misericórdia. E aí, é nesse momento que entra a capacitação vinda do Espírito Santo ao teu coração. Quero orar nesse momento, para que você então possa receber as minhas palavras, não como a do Gabriel, mas com vinda direto do coração de Deus para o seu encorajamento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar, Senhor, essa igreja, cada irmão que está aqui em volta, cada pessoa, Senhor, que tem lutado, Senhor, ao nosso lado, que tem abraçado essa igreja, esse ministério, e suplicar, Espírito Santo, instrumentalize, capacite, potencialize o teu povo, mas traga cativo toda a mente e todo o coração à tua obediência. Que haja paz no meio do teu povo, que haja cura no meio do teu povo, que haja prosperidade no meio do teu povo, em nome de Jesus, amém. A nossa missão nesses últimos dias é levantar homens e mulheres conselheiros, e o aconselhamento bíblico, né, ele tem aí então um grande desafio, e hoje o tema da nossa aula é o conselheiro e o aconselhamento.
Aconselhar pode ser uma tarefa gratificante, mas ela é árdua, emocionalmente desgastante. E às vezes, os problemas que os aconselhandos nos trazem, nos lembram das nossas próprias angústias, nos lembram dos nossos próprios conflitos. Isso pode pôr em risco a nossa estabilidade emocional, a nossa autoestima. Vamos estudar alguns riscos que todo conselheiro pode estar correndo, de que maneira que possamos então ter a certeza de que o nosso trabalho, mesmo que diante de todo o risco, ele possa ser recompensador. E aí, eu gosto do que Deus fala através do servo Moisés em Êxodo, o capítulo 28, diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fará vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam veste para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. E aí, queridos, nesse momento, que eu quero que você entenda que todo o aparato, todo o preparo da vida de Arão, do ministério de Arão, começou com uma ordem de Deus. E quando começa, de fato, essa ordem vinda direto do coração de Deus, ela tem que se cumprir. E aí você começa a entender que automaticamente, nesse momento, os filhos deles também acompanhou. Mas só que a coisa mais interessante não é apenas o reconhecimento familiar, mas também o reconhecimento da comunidade. O maior desafio de todo conselheiro é manter-se ou se colocar como um grande conquistador de confiança. Mas sabe, meu irmão, eu acredito que mais do que Moisés, Arão teve uma responsabilidade de uma autoestima preparada, ou melhor, talvez sabendo que Deus havia chamado ele para uma grande missão, um desafio de se pôr ao lado de um vocacionado por Deus, não para ser Moisés, mas para ser o próprio Arão. Isso é interessante, ao você observar todo o ministério de Arão, você observa que ele nunca tentou ser Moisés, ele sempre foi Arão, ele sabia até onde a sua mão poderia colocar. Aí você acha isso simples? Não, mas é interessante que homens hábeis, que foi dado pelo Deus um espírito de sabedoria, Deus o levantou em sua volta. Em outras palavras, meus irmãos, ninguém pastoreia sozinho, ninguém governa sozinho. É por isso o meu momento como seu pastor, clamar e suplicar a sua ajuda. Nesse momento pós-pandemia, eu sou incapaz de pastorear essa igreja. Da forma que ela está crescendo, eu não vou conseguir pastorear essa igreja. E agora, de fato, a minha missão às quintas-feiras é olhar nos seus olhos, homem e mulher, a dizer: levante pelo poder da palavra do Senhor e seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção do Senhor, do conhecimento para o cumprimento da sua missão, meu irmão. Não adianta você ficar numa postura de conforto, porque o ministério universal dessa igreja é o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, ele é universal. Jesus ministrou sobre nossas vidas o ministério sacerdotal. Então, somos sacerdotes, né, abaixo do sumo sacerdote, mas também somos sacerdotes um dos outros. Falamos na vida um dos outros. Isso é interessante, isso é fantástico. Quando eu me calo no meu ofício de sacerdote do meu irmão,
ele vai lá na frente tropeçar. Eu vou perder porque eu não abracei um visitante, eu vou perder porque eu vi um irmão em crise, se afastou do convívio, demorou, né? Ele falta um domingo, segundo domingo, terceiro domingo, eu não me preocupo com ele, eu não dou nenhuma ligadinha para esse irmão. E aí eu começo então a pensar, sabe, onde está o nosso erro? Onde está a nossa dificuldade? A nossa maior dificuldade está em sabermos que somos sacerdotes um dos outros. E aí, a sua missão é de fato se entender que o meu maior inimigo nem sempre vai ser o diabo, mas a maioria das vezes vai ser eu mesmo. E aí, é por isso que nesse momento a minha preocupação de você ter a noção, porque você precisa ser um sacerdote. Quando você é um sacerdote, você precisa fazer que o teu ministério hoje é aconselhar as pessoas, é ganhar as pessoas. Por que você quer ser um conselheiro? Algumas pessoas são impelidas para essa atividade, né? Elas são empurradas. A realidade, o meio, ela não viu uma outra saída a não ser continuar falando na vida das pessoas. E às vezes, muitas pessoas nos procuram para termos uma solução para os seus problemas, ou outras buscam conhecimento, se disponibilizam, né, para ajudar as outras através daquele conhecimento. O aconselhamento pode ser uma das formas mais eficazes dentro de uma igreja, dentro de uma família, porque de fato o conselheiro ministra sobre as necessidades das pessoas, não ministra no querer das pessoas. O conselheiro, ele vai direto ao ponto, ele não vai com aquilo que a pessoa quer ouvir, mas naquilo que ela necessita estar ouvindo. E a Bíblia determina que os crentes cuidem uns dos outros. E este curso, meu irmão, não se resume em você atender às suas próprias motivações pessoais, em você ser eficiente, alguns fatores que podem interferir na sua capacidade. O meu papel hoje é mostrar a você que muitas coisas têm interferido na sua capacidade de falar na vida de muitas outras pessoas. Primeira dela, a necessidade de manter relacionamento. Todos nós precisamos de ter 2 ou 3 amigos. Por um determinado momento, o aconselhando, ele vai ser seu amigo. Mas suponhamos que o conselheiro não tenha nenhum amigo, além dos aconselhandos. Quando isso acontecer, o conselheiro precisa buscar outros amigos, para que não atrapalhe a sua relação com o aconselhado. Um conselheiro solitário, ele vai misturar as funções. No momento que ele precisa ser firme, ele não vai ser firme porque ele está mais amigo do que ele precisava ser. Nós precisamos entender isso muito claro. Segundo, Garen Collins vai dizer o seguinte: a necessidade de exercer o controle. O conselheiro autoritário gosta de endireitar os outros, pode até ajudar as pessoas a melhorarem, mas nunca obrigá-las a fazer o que o próprio conselheiro quer. Isso tem roubado a gente o prazer da prosperidade. Muitas vezes está no excesso do autoritarismo. O autoritarismo já é ruim, o excesso dele então é pior ainda. 3, a necessidade de socorrer. Esse tipo de conselheiro geralmente tem um desejo sincero de ajudar, mas tira a responsabilidade do aconselhado. Quando a técnica de salvamento falha, o conselheiro se sente culpado, inadequado e profundamente frustrado. É interessante que muitas vezes a relação de amigo, de amizade, de confiança do aconselhando e do conselheiro é tamanha que muitas vezes o conselheiro, ele toma a decisão pelo aconselhando.
E aí, quando as coisas dão erradas, a culpa é do conselheiro. Mas uma missão do homem e de uma mulher de Deus é mostrar o caminho e a pessoa caminhar com as suas próprias pernas. E até que às vezes você deixe um pouco só, mesmo que você saiba que ele está precisando de ajuda, mas é necessário que ele entenda que chegou a hora dele começar a assumir as suas responsabilidades. 4, a necessidade de informação. Essas coisas roubam, né? Roubam a nossa alegria como conselheiro. Ao descreverem seus problemas, os aconselhandos dão detalhes interessantes que poderiam não ser ditos em outras circunstâncias. Cuidado de ser curioso demais, pois não nos ajudam muito. As pessoas acabam deixando de procurar. É interessante, eu como pastor, eu já vivi isso. Eu acredito que o 4 é o meu maior erro no meu ministério. Às vezes a relação fica tão grande que você descobre tanta coisa da pessoa que daqui a pouco ela fica com vergonha de você ou já não tem mais nada para conversar. Então, sabe, é aquele, respeite os prazos, respeite o tempo das coisas. Cada tempo, quando vê que está entrando demais, você para um pouquinho. 5, a necessidade de cura pessoal. A maioria de nós tem necessidade e inseguranças ocultas que podem estar interferindo na nossa tarefa de auxiliar as pessoas. Eu vejo que essa é a grande maioria dos casos, tá? Esta é uma das razões pelas quais a faculdade de psicologia exige que os alunos passem por aconselhamento antes de começarem a atuar profissionalmente. E outra coisa, muitos, após até a formação de psicólogos, continuam e preferem e continuam tendo pessoas que falem na sua vida. E é muito interessante e muito importante. Então, esses 5 fatores têm desprestigiado o teu ministério, o meu ministério. Então, nesta noite, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, eu quero homens. É interessante que as pessoas procuram assim, pastor, tem que começar a ver pessoas para te ajudar. Falo assim, calma. Não é um título de pastor, de presbítero, de diácono. Você precisa ter para trabalhar. Você precisa prosperar até mesmo antes do título, porque a coisa mais gostosa não é o título que nos reconhece, mas quando as pessoas nos reconhecem até mesmo sem ter títulos. Cuidado com isso. Cuidado com isso, querido. E aí, é provável que todo futuro conselheiro passe por períodos que experimenta essas tendências. Mas é necessário lidar com isso fora do seu trabalho como aconselhando. Quando as pessoas buscam aconselhamento, assumem o risco de revelarem detalhes da sua vida pessoal e se submeterem a um tratamento determinado pelo profissional que atende. Essa é a dinâmica. Todo conselheiro ele precisa estar diante do seu aconselhando, pensando no qual o exercício que ele vai mandar fazer, qual é a tarefa que no próximo encontro ele vai ter que trazer pronto, porque comportamento é hábito, comportamento é exercício, comportamento é disciplina. O conselheiro viola esta confiança e prejudica a eficácia do processo. Se o relacionamento assistencial é usado primordialmente para satisfazer as suas próprias necessidades, meus irmãos. E aí, eu acho que aí quando a vaca vai para o brejo, quer destruir uma vida de um pastor, de um presbítero, quando eles colocam os seus cargos, as suas funções, para satisfazer as suas próprias vontades. Meu sonho é ver essa igreja assim. Ih, furada. Quer ver uma coisa? Quem estiver me ouvindo, que sonha em ser pastor, Bonhoeffer, se eu tivesse lido esse livro, escuta essa para vocês que estão aí.
Eu me arrependo de não ter lido um livro do Bonhoeffer, o Discipulado. Te indico, o livro de Bonhoeffer, Discipulado. Leiam. Ele diz uma seguinte frase: você não pode sonhar aquilo que está sonhado. Você não pode sonhar aquilo que já está sonhado. Todo pastor tem uma grande tendência de sonhar em cima do sonho que Deus já sonhou. Todo conselheiro tem uma vontade, um desejo de sonhar em cima daquilo que Deus já sonhou para o seu aconselhando. Então, se contenha no seu lugar, veja o que Deus está fazendo e veja o que Deus te chamou para fazer, e não passa disso. Você vai ver como você vai prosperar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, prospere esses conselheiros, homens e mulheres, esse sacerdócio universal, potencializa a Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo. Preciso de homens capazes, de mulheres capazes. Eu preciso dos jovens, crianças, adolescentes capazes para um tempo que o Senhor tem enviado de grande colheita para esse lugar. Prospere o teu povo, Senhor, em conhecimento, em abundância, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo vos faça repousar hoje para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, querido. Conheça o nosso trabalho, IPPC TV, nosso canal do YouTube, e busque lá mais informação. Deus nos abençoe. Forte abraço.